O mercado global de petróleo acabou de levar um choque sísmico. Sim, mais um. Depois de mais de 50 anos fazendo parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, os Emirados Árabes Unidos decidiram sair. E isso não é uma mudança pequena. Isso pode mudar a forma como os preços do petróleo são definidos, como os países cooperam e como a energia circula pelo mundo. Então, o que exatamente aconteceu? E por que isso é importante? No dia 28 de abril, os Emirados Árabes anunciaram que vão deixar oficialmente a OPEP a partir de 1º de maio. Isso é algo grande, porque os Emirados não são um produtor pequeno. Eles estão entre os maiores produtores de petróleo do grupo e também do mundo. Produzem milhões de barris por dia e ainda têm capacidade para produzir muito mais, se quiserem. Por décadas, a OPEP funcionou como um grupo coordenado. É, oficialmente, um cartel. Os países combinam limitar ou aumentar a produção de petróleo para influenciar os preços globais. Esse é o objetivo. Essa coordenação é o que dá poder à OPEP. Mas agora, um dos seus principais membros está saindo. Então, por que os Emirados Árabes Unidos tomaram essa decisão? Bom, o principal motivo é bem simples: liberdade. Dentro da OPEP, os países precisam seguir cotas de produção. Isso significa limites na quantidade de petróleo que podem extrair. Os Emirados passaram anos e anos investindo bilhões para ampliar sua capacidade de produção, e agora não querem mais ficar presos a essas restrições. Ao sair, o país pode produzir quanto petróleo quiser, quando quiser. Existe também uma estratégia de longo prazo por trás disso. Os Emirados Árabes Unidos querem ser mais flexíveis à medida que a demanda global por energia muda. Então, em vez de ficarem presos a uma decisão de grupo, eles querem ter a capacidade de reagir rapidamente às condições do mercado e maximizar a produção para aumentar os lucros. Outro fator, que talvez seja um dos mais importantes, é a crescente tensão com a Arábia Saudita, que é a força dominante dentro da OPEP. Já faz anos que existem divergências sobre quanto petróleo produzir e quanto petróleo administrar os preços. Eu quero fazer uma pergunta ao nosso colega dos Emirados Árabes Unidos. Você só agora percebeu que isso vai contra os seus interesses? Essa é a primeira. A segunda pergunta é: por que justamente nesse momento tão crítico? E a terceira, vocês têm uma capacidade extra de no máximo 500 mil de barris por dia. Não poderiam esperar até chegar a 5 milhões de barris por dia, como vocês mesmos dizem? São muitas perguntas. O momento, o volume da capacidade e por aí vai. Tudo isso no Steuerbreak, que se de anexar exatamente agora, before. Além disso, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita têm interesses diferentes no Iêmen, o que aumenta a tensão dentro da OPEP. Essa decisão mostra que essas tensões finalmente chegaram a um ponto de ruptura. E aí entra a geopolítica, claro, especialmente o conflito entre Estados Unidos e Israel com o Irã. Esse conflito interrompeu o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes da energia global. Essa crise mostrou como é difícil para a OPEP reagir de forma rápida e eficaz, o que provavelmente levou os Emirados a seguirem seu próprio caminho. Quando a gente olha o quadro geral, dá para ver que os Emirados estão fazendo um movimento calculado. Eles acreditam que podem se sair melhor fora da OPEP do que dentro dela. E por quê? Porque são um dos produtores de petróleo de menor custo do mundo. Ela consegue produzir petróleo a um custo baixo e pode aumentar a produção muito rápido. Também construiu uma infraestrutura importante, com oleodutos que evitam o Estreito de Hormuz. Essa infraestrutura dá ao país mais flexibilidade do que muitos outros da região. Do ponto de vista dos Emirados Árabes Unidos, continuar na OPEP significa limitar o próprio potencial. Sair do grupo dá mais independência e possivelmente mais receita. Mas essa decisão, claro, não afeta só os Emirados. Ela tem grandes consequências para a própria OPEP. A força da OPEP vem da coordenação entre os membros. Quando agem juntos, conseguem influenciar os preços globais do petróleo.
Mas isso só funciona se os grandes produtores permanecerem dentro do grupo. Os Emirados têm uma capacidade ociosa significativa, o que significa que podem aumentar a produção rapidamente quando for necessário. Agora, essa capacidade está fora do controle da OPEP e isso enfraquece o grupo. Também levanta uma questão muito importante. Se os Emirados Árabes Unidos podem sair, será que outros podem seguir o mesmo caminho? A gente já viu países menores deixarem o grupo nos últimos anos, mas esse caso é diferente. É um grande produtor se afastando, e isso pode levar outros a repensarem sua posição também. Então, o que acontece com os preços do petróleo? Tenho certeza de que essa é uma das principais dúvidas de muita gente agora. Bem, no curto prazo, provavelmente não muda muito. O mercado global de energia já está sob uma pressão enorme por causa da guerra com o Irã. A oferta está apertada e os preços já estão relativamente altos, em alguns casos passando de $100 por barril. Mas a longo prazo, as coisas podem mudar. Se os Emirados Árabes Unidos aumentarem a produção por conta própria, isso pode colocar mais oferta no mercado e, claro, fazer os preços caírem. Ao mesmo tempo, menos coordenação entre os produtores pode trazer mais volatilidade e mais imprevisibilidade. Então, em vez de um grupo controlando a oferta, você teria países agindo de forma independente, o que geralmente causa oscilações maiores nos preços. Também existem implicações geopolíticas importantes aqui. A OPEP sempre foi um símbolo de poder coletivo no Oriente Médio. A saída dos Emirados Árabes Unidos india um modelo mais cooperativo para uma postura mais independente e competitiva. Isso também mostra a rivalidade crescente dentro do Golfo, especialmente entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, como eu mencionei antes. Esse grupo já não é mais totalmente unido. Está ficando mais competitivo e mais fragmentado. Se a gente ampliar o olhar, esse movimento reflete uma tendência maior no setor de energia global. O antigo sistema, em que a OPEP tinha o papel dominante de controlar a oferta, está começando a enfraquecer. Hoje, o mercado é influenciado por muitos outros fatores. A produção de xisto nos Estados Unidos, as tensões geopolíticas e, claro, o avanço global em direção às energias renováveis. Todas essas forças estão mudando a forma como o mercado de energia funciona. Os Emirados Árabes estão se adaptando a essa nova realidade, a esse novo ambiente. Em vez de depender de um cartel, estão optando por mais flexibilidade e por mais independência. E está escolhendo a capacidade de ampliar sua produção nos próprios termos. Então, o ponto principal é o seguinte: a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP é mais do que uma manchete. É um ponto de virada. Enfraquece um dos grupos mais poderosos do setor de energia global. Aumenta a incerteza nos mercados de petróleo. E eu diria que isso sinaliza uma mudança em direção a um sistema mais fragmentado e competitivo. A grande pergunta agora é: o que vem a seguir? Será que este é o começo do fim da OPEP como a conhecemos? Ou apenas o primeiro passo de uma transformação muito maior no mercado global de energia? Muito obrigado por assistir. Curta, inscreva-se e compartilhe. Espero te ver no Substack e no Patreon e também aqui amanhã. Até mais!